Amém. Tem cadeira aqui na frente, amém? Nós estamos no 3º dia do nosso seminário da família e tem sido maravilhoso e eu creio que hoje não será diferente. Você que nos visita, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E hoje quem vai estar ministrando a boa palavra do Senhor é a missionária Karine, que está aqui conosco já faz um tempo e aprove a Deus que preparasse o dia de hoje para que ela ministrasse. Já houveram outras oportunidades, mas não deu certo, uma outra oportunidade. E hoje o Senhor preparou para ela estar aqui junto conosco. E eu creio que vai ser uma grande bênção, amém? Abra o seu coração para que o eterno Deus ministre através da vida dessa mulher de Deus. É uma bênção. E eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas essa noite na nossa vida. Amém? Aleluia. Fique à vontade. Quero saudar o Israel do Senhor com Shalom Adonai, amém? Glória a Deus. Eu sei que nós ficamos um bom tempo em pé, mas eu queria honrar o nome de Jesus, o nome de Yeshua. Se você puder ficar de pé, quem puder, e possamos dar salvas de palmas, aquele que vive, aquele que reina, aquele que tem a supremacia neste lugar, a pessoa mais importante deste lugar e das nações, dos céus e da terra, Yeshua HaMashiach, Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo, aquele que nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Adoramos a Ele, Jesus de Nazaré, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Aleluia, aleluia. Podem sentar, amados. Ele é o Deus da família. Aleluia. Que dias prazerosos tem sido esse. Eu trouxe aqui um lencinho porque eu transpiro muito. Não sou, já sinto manto não, viu, irmãos? Mas para ajudar, eu quero lhe convidar, sem mais delongas, a abrir a sua Bíblia, queridos. No livro de Isaías, capítulo 43, verso 18 e 19. Aleluia. Livro de Isaías, capítulo 43, verso 18 e 19. Aleluias. Glória a Deus. Tem sido dias maravilhosos, onde Deus tem dispensado sobre as nossas vidas tantas palavras proféticas. Amém, igreja? Tantas coisas lindas. E Deus, Ele é abundante, Ele tem mais para as nossas vidas. Louvo ao Senhor pela honra do convite nessa casa que temos amado. Estamos aqui nesse tempo que o Senhor tem nos permitido. Nós queremos louvar o Senhor com a sua palavra. Isaías, então, 43, verso 18 e 19 diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos vivendo, então, o seminário da família. E, amados, nós hoje vemos a sociedade apresentando vários tipos de modelos, de tipos de família. Mas só existe uma família criada por Deus. Amém? Só existe uma família criada por Deus. E em Gênesis, no início, no primeiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento, começa narrando a história de uma família que foi criada por Deus, que viveu um grande dilema. Quem é a família? Adão e Eva. No último livro da Bíblia, Malaquias, no capítulo 4, verso 6, encerra falando sobre a restauração da família, dizendo que Ele converterá os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais.
No Novo Testamento, a palavra declara, já no início também do Novo Testamento, dizendo, narrando a história também de uma família. Quem é a família? A família de Jesus. Começa narrando sobre a família de Jesus, aquele que construiu um novo e vivo caminho para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. E a palavra também declara, em Apocalipse, encerra também falando sobre casamento. A noiva, o encontro da noiva com o noivo, a família de Deus. E eu entendo então que Deus leva muito a sério família. Jesus, o primeiro milagre, Jesus fez num casamento. Então, entendamos, querido, família para Deus. Nós vemos na Bíblia, no início, no meio e no fim. Eu entendo que Deus valoriza a família, que Deus ama a família, que a família é o projeto de Deus. Aleluia! A família é o projeto de Deus. Deus ama a família. A família, queridos, é alvo do amor, da graça, da misericórdia e dos propósitos de Deus. A minha família, a sua família, ela é alvo da graça, do amor, da misericórdia e do propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós vemos em toda a história da Bíblia, Jesus, Deus, conferindo autoridade à família. Nós olhamos aqui para este versículo que nós lemos. E nós olhamos então o profeta Isaías, esse profeta messiânico, considerado um profeta messiânico, por muitas das suas profecias então apontarem para o Messias. E a palavra então declara que parte das profecias de Isaías era de juízo, era de punição. Em outra parte, ele também é visto como profeta da consolação e da esperança. Esse profeta profetizou no momento de cativeiro, no momento de exílio do povo de Israel, no cativeiro babilônico. O povo estava quebrado, o povo estava ferido, o povo estava sem esperança. As famílias haviam sido muitas separadas, outras mortas, perderam as suas posses. Israel havia sido despatriado, estava em outra nação. Tudo resultado de uma desimportância no temor ao Senhor. Sabe, amados, eu entendo quando a palavra do Senhor é ministrada a nós, que Deus, Ele quer nos abençoar com prosperidade, Ele tem prosperidade para as nossas vidas, amém? Mas a maior intenção de Deus é de nos trazer para mais perto dEle. Não importa o que Deus precisar fazer, mas Ele vai usar situações, circunstâncias, para nos trazer para perto dEle. Israel estava distante, Israel estava quebrado, havia quebrado princípios, valores, a cultura do céu havia sido quebrado ali no coração do povo de Israel. E aquele povo precisava ser tratado, porque o pai que ama o filho, ele ama o filho disciplinando, corrigindo, para que o seu filho aprenda, amém? Deus estava ensinando Israel não porque ele era um Deus punitivo, vingativo, mas porque amava Israel. E por amar as nossas vidas, Deus sempre vai usar o que Ele precisar usar para nos atrair para Ele, aleluia. Então, eu preciso aprender juntamente com a igreja, ter um coração ensinável. Tenhamos um coração ensinável, igreja, em o nome de Jesus. Israel estava distante dos propósitos, a rebeldia tinha levado a esse cativeiro. E nesse momento, o povo de Israel estava ferido, sem esperança, sem alegria. E a palavra do Senhor nos mostra um povo simplesmente sem perspectiva, que poderia haver o novo. O povo não tinha esperança de recomeço, não tinha esperança de uma nova história. Porque eles estavam feridos, eles haviam sido roubados na sua alegria e na sua esperança. Mas a palavra do Senhor vem então a este povo
Eles estavam somente lembrando dos feitos dos seus antepassados, da glória de Deus ali no Egito, na travessia, no Mar Vermelho. E Deus estava então olhando para aquele povo dizendo, eu posso fazer mais. Daniel capítulo 2, versículo 21 diz, Ele muda o tempo e as estações, aleluia. Deus muda a história, Deus muda destino, Deus muda decreto, Deus muda sentenças, porque Ele é Deus. O povo havia sido levado pelo próprio Deus, pelo cativeiro, não para morrer e perecer lá, mas para ser trabalhado, para ser ensinado. E aí vem uma chave para o nosso coração, queridos. Deus quer gerar em nós uma crise por mudanças, aleluia. Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, Deus quer gerar em você uma crise por mudança. Era isso, queridos, que Deus estava fazendo com o povo de Israel. Deus estava tentando gerar uma crise por mudança, porque aquele povo havia pecado, se rebelado contra Deus, o povo de Deus. Entendamos, pecado não é só se prostituir, roubar, matar. É pecado perder o temor a Deus. É pecado o destemor, ausência de temor no coração. É pecado. É pecado abandono dos propósitos divinos. Cada um de nós nascemos com um destino e com uma missão. Deus tem propósito na sua vida. Deus tem propósito na sua família. E há muitas pessoas não dando importância a Deus e aos seus propósitos. Israel estava vivendo tudo aquilo. E Deus estava então gerando, através do cativeiro, para trabalhar no povo. Sabe, amados, nós entendemos que quando nós somos família, quando um erra, a casa sofre. Sim? Quando nós fazemos escolhas assertivas, a nossa casa é abençoada, ela está alinhada. Mas quando alguém decide errar, a família sofre. Israel estava se rebelando contra Deus, havia se rebelado. Claro que havia muitos fiéis, mas por ser família, todos estavam vivendo um momento difícil. A palavra do Senhor declara, queridos, lá em Isaías 30, 21, quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma voz atrás de ti dizendo, este é o caminho, andai por ele. Toda vez que nós tomarmos uma rota diferente daquilo que Deus tem para nós ouviremos o Espírito dizendo, não vá por aí. Não faça aliança com essa pessoa. Não faça parceria, não é o meu propósito. Esse não é o homem, essa não é a mulher que eu preparei para você. Ou ao contrário. Nós ouviremos a voz do Senhor dizendo, não desista da sua família, por mais ferida que você esteja. Nós ouviremos Deus falando, não desista dos seus filhos, apesar de eles se rebelarem contra você. Ouviremos o Espírito dizendo, eu quero conduzir os seus passos, pare de dar cabeçada. Eu quero dirigir a sua vida. Quando nós estivermos andando, querido, direita ou esquerda, nós sempre ouviremos a voz do Senhor falando conosco. E Ele fala todos os dias. Aleluias, aleluia. Deus fala conosco. Israel estava cativo. As famílias estavam cativas, feridas, sem esperança, sem alegria. Haviam sido roubados na celebração, na alegria, na esperança. E aquele povo não tinha mais perspectiva. Eu amo essa palavra. Sabe, queridos, eu entendo que quando Deus existe quebras nas nossas vidas, que são consequências de escolhas erradas, sim. Mas existe quebras em que Deus nos leva. Existem desertos em que o Espírito Santo nos leva para trabalhar em nós. E eu entendo que quando eu estou nas mãos do oleiro, não importa as quebras que eu sofra, eu serei refeita de novo, porque Ele é oleiro e Ele sabe trabalhar no barro. Mas uma pessoa que sai das mãos do oleiro
e se quebra, ele é destruído. Ela é destruída. Mas há uma esperança para a árvore cortada, que ainda que esteja cortada, ao cheiro das águas brotará. Aleluia! Recantaralabachei. Não importa quão ferida esteja a sua família e o seu coração, existe esperança, existe mais de Deus. Israel achava game over, acabou para nós. Vamos viver despatriados para o resto das nossas vidas. Acabou as promessas, pereceu a nossa alegria, mas Deus levanta os seus profetas na sua geração. Aleluia! E Deus levanta Isaías em meio ao caos, em meio ao momento difícil. E ele declara: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Há uma versão que diz: porventura não percebeis? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Sabe, amados, Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe até quando podemos suportar. Então Deus está dizendo: espera mais um pouco, se apoie na minha presença, porque eu mudarei a sua história, eu mudarei a sua vida, eu mudarei o destino da sua família. Oh, aleluia! Porque não existem impossíveis para Deus. Não existe problema maior que o nosso Deus. A palavra do Senhor declara isso. O profeta estava dizendo: recomecem. Mas onde eles estavam? Eles ainda se encontravam no cativeiro babilônico. Deus é especialista em nos liberar palavras proféticas, promessas extraordinárias diante do nada, diante da dor, diante do ermo, diante do deserto, diante do caos, diante da falta, diante do exílio. Deus é o Deus da esperança, Deus é o Deus da restituição, da alegria, da consolação. Deus não desistiu de você, Deus não desistiu da sua família. Existe mais de Deus para nós. Existe mais de Deus para a sua vida. Você e eu só não podemos desistir de se apoiar no Deus do amor, no Deus da promessa, no Deus fiel. A promessa veio a eles: recomecem, eu estou fazendo algo novo, já está surgindo. Vocês não conseguem visualizar? Deus estava dizendo: pela fé, enxerguem, porque eu sou o mesmo Deus de ontem, que fiz no passado maravilhas, separei as águas como parede, e o povo de Israel passou a pé enxuto. Eu posso deixar às sombras tudo isso, porque eu faço novas todas as coisas. Aleluia! Apocalipse 21:5. Eis que eu faço novas todas as coisas. Existe o novo de Deus. O tema desse ano da igreja é recomeço. E como subtema ficou nessa noite: uma nova unção para um recomeço. Existe uma nova unção de Deus para cada recomeço que precisamos. Nós não estamos sozinhos, existe promessa de Deus, mais de Deus para a sua vida, mais de Deus para a sua casa, em o nome de Jesus. Deus estava dizendo: eu vou construir um caminho no meio do deserto, sim, desse processo que você está vivendo. Eu vou fazer nascer no ermo águas, rios. Ermo, lugar de deserto, desabitado, lugar sem vida. No lugar sem vida pode nascer vida, porque Deus é o Deus do impossível. Não importa quão sem vida esteja o seu coração, a sua família, Deus pode mudar o destino das nossas vidas e da nossa família. Aleluia. Olha o lencinho. Aleluia. Queridos,
Eu aprendo que se tornar vulnerável para Deus e não resistente, aleluia, é o recomeço para desatar uma unção sobre as nossas vidas. Se torne vulnerável a Deus e não resistente. Há muitas pessoas resistindo a Deus. Deus falando, Deus chamando para um nível mais profundo de intimidade, de proximidade. E há pessoas fugindo da voz de Deus. E Deus quer gerar uma crise por mudanças, uma crise por ouvi-lo. Precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais e ouvir a Deus. Jesus está voltando. Nós podemos ver o tempo do fim. Essa peste que está acontecendo nas nações, mundialmente, queridos. Deus está nos comunicando algo, amém? O que você e eu estamos fazendo, no que Deus está falando, que tipo de posicionamento estamos tendo. Deus nos convida a uma tomada de posição. O céu está convidando famílias, pessoas a se posicionarem, para que possamos estabelecer o governo de Deus na nossa casa. Amém? Precisamos estabelecer o governo de Deus através da presença do Senhor, porque na presença de Deus existe plenitude de alegria. Na presença de Deus reside todo o poder, o dínamo de Deus, o poder do Senhor. Precisamos clamar, buscar a presença do Senhor para as nossas vidas. Aleluia. Amados, o céu tem valores, o céu tem leis, o céu tem normas, o céu, existe uma cultura do céu e que nós precisamos resgatá-la para as nossas vidas. Eu assisti outro dia uma palavra de um pastor que ele dizia, existem 2 demônios hoje. Aquele que diz, não tem nada a ver, e o que é que tem? Hoje muita gente diz, para muitas situações, isso não tem nada a ver. O que é que tem fazer isso? Muitos desse nada a ver e o que é que tem? São coisas que quebram princípios de Deus. E tudo que quebra princípios de Deus precisa ser destituído das nossas vidas, amém? Tudo aquilo que não vem dos céus sobre as nossas vidas, tudo aquilo que não vem de Deus, nós precisamos destituir do nosso pensamento, da nossa forma de pensar, de fazer decisões. Precisamos trazer a cultura do céu, a cultura do céu. Deus tem promessas para as nossas vidas, Deus tem promessa para as nossas famílias, queridos. Mas Deus quer trabalhar as partes para que o coletivo seja curado. Que partes, missionária? As partes da família, que sou eu, mãe, esposa, pai, filho. Para que a família seja curada, restaurada e seja desatada uma unção, é necessariamente, querida, é necessário que as partes sejam restauradas. Que as partes cooperem com Deus para que o coletivo seja curado e restaurado. A parte é você, mãe. A parte é você, pai. A parte é você, cônjuge. A parte é você, filho. Nós precisamos deixar Deus trabalhar em nós. Não existe família perfeita, mas existe uma graça perfeita que abençoa as famílias imperfeitas. A graça de Deus que abraça as nossas vidas, que ministra sobre nós, que derrama o seu poder, que resgata-nos de toda situação. A unção do Senhor, queridos, quebra o jugo. Aleluia. Você pode declarar isso? Diga, a unção do Senhor quebra o jugo. Isaías 10:27 diz, e acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço. Será despedaçado por causa da unção. A unção. Na presença de Deus reside tudo o que nós precisamos. Não existe recomeço sem presença de Deus. Não existe uma unção e um recomeço para as nossas vidas sem que a nossa vida se volte para Deus. Sem que tragamos para a nossa vida e para a nossa casa valores, a cultura do céu.
Amados, protejamos a nossa família por meio da oração, amém? Proteja a sua família por meio da oração. Estabeleça uma vida no secreto, estabeleça comunhão com o Senhor. Chega de religião, do ritualístico. Precisamos estabelecer vida com Deus. Precisamos deixar Deus liberar sobre nós a sua unção e o seu poder. Proteja a sua família. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Busquemos ao Senhor, é tempo de buscar. Não temos mais tempo para perder, porque o diabo não brinca de ser diabo. O diabo tem destruído vidas, famílias. Não é porque é filho de pastores que é santo. Não é porque é filho de crentes que são santos, não. Cada um precisa decidir caminhar com o Senhor. Nós ensinamos, precisamos ser referência. Mas existem escolhas onde os filhos vão crescendo. E nós, como pais, precisamos simplesmente guerrear pela nossa família, amém? Lute pela sua família. Lute pelo seu casamento em o nome de Jesus, porque existe um destino profético para cada família, existe um destino profético do Senhor para as nossas vidas, aleluia, aleluia. Não existe, querido, resgate de vida familiar sem poder, sem oração e sem sujeição a Deus. Conquiste a sua família, a vitória da sua família pela oração. Faça propósito de jejum. Porque há demônios que só saem com jejum e oração. Então saiamos um pouco das comilanças que a gente gosta e paguemos o preço. Possamos buscar ao Senhor e separar tempo de busca pela presença do Senhor. Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não importa quão trabalho você se esforce, esposo e filho, se Deus não for o centro da sua vida e da sua família, não terá êxito. Faremos todo o trabalho, vamos cansar e vamos nos abandonar. Mas quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós permitimos Deus ser o centro, o governo de Deus e a cobertura dos céus sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, nós atraímos o céu para o nosso lar, o céu para a nossa vida. Aleluia! Aleluia! John Wesley diz: Deus não faz nada senão em resposta às orações. Nós precisamos orar, querido. O céu está em movimento. O céu não para. Mas eu e você precisamos nos mover em o nome de Jesus. Satanás tem abocanhado famílias, vidas, e tem muita gente dormindo deitado eternamente em berço esplêndido. E Satanás, tripudiano na família, se levante em nome de Jesus. Tem muita gente dormindo em berço esplêndido, deitado eternamente em berço esplêndido, e Satanás saqueando a sua casa, saqueando os seus filhos, saqueando o seu casamento, saqueando a sua vida com Deus. Se levante em nome de Jesus, my God, se levante. Guerrei pela sua casa, guerrei pela sua família em oração. Nós somos filhos do leão da tribo de Judá. Ruja em nome de Jesus. Levante a sua voz profética. Aqui não, Satanás, em o nome de Jesus. Ele sempre vai se levantar. Mas eu e você precisamos ter a postura de mulher e homem de Deus. Aqui não, Satanás. Você vai bater em retirada em o nome de Jesus. Se levante em favor da sua família. Não fique deitado eternamente em berço esplêndido, só dizendo: orem por mim, orem por mim. Amados, precisamos nos cobrir de oração. É importante demais termos pessoas que oram por nós, parceiros, amigos de oração. Mas eu gosto sempre de dizer isso porque eu aprendi isso na minha infância.
Não terceirize as suas guerras, não terceirize a sua vida, lute pela sua família, peça oração, mas se levante no poder do nome de Jesus. Aleluia, aleluia. A presença de Deus é tudo o que nós precisamos. Na presença de Deus, querido, nós precisamos acessar a quebra de orgulho. Na presença de Deus nós precisamos, em nome de Jesus, acessar perdão, honra, obediência e o resgate de valores, obediência. Os princípios de Deus são inegociáveis. Quando nós quebramos os princípios de Deus, nós nos quebramos. Quando quebramos os princípios de Deus na nossa casa, a nossa casa é quebrada. Mas Deus está dizendo, existe uma unção que eu quero desatar sobre a sua vida. Existe uma unção que eu quero desatar sobre a sua família. Se levante, guerreie. Renovemos a aliança, restauremos o altar de adoração, de temor ao Senhor, em o nome de Jesus. Aleluia. Precisamos nos desvencilhar de tudo aquilo que não é eterno. Nessa vida tudo é efêmero, tudo é passageiro, queridos. E muitas vezes queremos entesourar, queremos guardar. Mas Deus está dizendo, se desvencilhe. Tire o seu coração daqui. Coloquemos o nosso coração nos céus, no reino de Deus, naquilo que Deus quer estabelecer. Não existe restauração, recomeço, unção para uma família que na presença de Deus não acessa perdão. Só podemos recomeçar como família, como ser humano, liberando perdão. Você há de concordar comigo que o lugar mais difícil de se conviver é em família. Sim, amados? Sim ou não? Porque é um lugar onde nós somos de verdade. A convivência sob o mesmo teto, personalidades, temperamentos diferentes. Temos que acessar o perdão como cônjuge, porque muitas vezes nos ferimos, seja por palavra ou por atitudes. Quantos casamentos destruídos, que nós já aconselhamos, acompanhamos, já soubemos, e talvez você saiba também, de pessoas que se amam, mas por causa do orgulho, da ferida, da mágoa, do ressentimento, não conseguiu acessar perdão e quebra de orgulho. E os casamentos foram destruídos. Formaram outras famílias amando a família original. Mas por causa do orgulho, por causa da ausência de perdão, não acessaram isso em Deus para serem curados e Deus desatar uma unção para um novo recomeço. Se a sua família se encontra ferida por algumas situações, e você esteja talvez vivendo essa tempestade familiar, talvez de rebeldia de filhos, que não é fácil, problemas conjugais, financeiros, seja qual for a ordem, e tudo isso tem trazido tristeza, desistência no seu coração. Deus está dizendo, eu faço novas todas as coisas, não desista da sua família. Libere perdão sobre o seu cônjuge. Pais, libere perdão para os seus filhos. Filhos, libere perdão para os seus pais, porque a família é o projeto de Deus. Satanás quer destruir, ele quer dizimar a sua vida e a sua casa. Você precisa se levantar. Você precisa ter essa parte trabalhada para que o todo seja restaurado, amém? Decida em Deus, Senhor, eu vou fazer a parte, eu vou acessar a Tua presença, vou quebrar o orgulho no meu coração, eu vou acessar a Tua presença e vou liberar perdão sobre a minha família e eu vou viver em família em o nome de Jesus. Satanás não quer que vivamos em família. Esse é o projeto dele, porque a sua missão é matar, roubar e destruir. E ele tem sede, ele tem fome, ele tem sangue na sua boca. Ele odeia tudo que Deus ama. E Deus ama você, Deus ama a mim, Deus ama a nossa família. Imperfeita, mas existe uma graça imperfeita que abençoa famílias imperfeitas. Aleluias,
Aleluias. Oh, aleluias. Não seja covarde. Reaja. Se o inimigo está lutando contra a sua família, lute em oração. Lute com as armas certas. Tem gente querendo lutar, fazendo academia. Nada contra a academia. Pelo amor de Deus, eu preciso entrar para perder peso. Mas, queridos, tem muita gente não sabendo desfrutar de algumas coisas, se perdendo de Deus. Achando que tem que ficar assim assado para melhorar. Precisamos melhorar muito essa parte externa. Mas é de dentro para fora que o Espírito Santo quer trabalhar em nós. As transformações profundas que Deus quer trabalhar para que um casamento e uma família dê certo é na presença de Deus, é desconstruindo, é se esvaziando de nós mesmos para que possamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Só podemos acessar e vencer com as armas espirituais. Não se vence guerras, queridos. No mundo espiritual ele é real e não se vence guerras espirituais com armas naturais. Só com armas poderosas. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, para quebrar sofismas. Na presença de Deus nós podemos destruir todo o mal. Spurgeon disse que quando a igreja se coloca de joelhos, ela se torna invencível. Você é invencível em Deus, em o nome de Jesus. Precisamos acessar a presença de Deus. Lutar com as armas certas. E as armas certas são as armas espirituais. Seu cônjuge precisa de você. Pais, seus filhos precisam de você. Filhos, seus pais precisam de você. E todos nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos de Deus para vencer. A santificação precede o extraordinário. E quando nós o santificamos, a unção de Deus é liberada sobre as nossas vidas. Existe uma unção quando alguém se santifica que libera para um recomeço de Deus. Deus estava dizendo para Israel, existe um recomeço, eu posso fazer nascer no ermo, riachos, rios. Nesse lugar desabitado, sem vida, pode nascer águas. Queridos, já acelerando um pouquinho para a gente concluir. Há uma nova unção para um recomeço. E a gente tem como exemplo a vida do filho pródigo. O filho pródigo, que nós conhecemos tão bem a história e nós não vamos a fundo nisso. Mas aquele menino, ainda jovem, com seu pai vivo, ele pede a herança, ele sai para uma terra longínqua, se rebela contra o seu pai, toma decisões erradas na vida, quebra a cabeça, é ferido, perde tudo que tem. Porque quando nós saímos da presença do Pai, debaixo da autoridade de pessoas que Deus constituiu sobre a nossa vida, nós nos quebramos. Lembra? Quebrar na mão do oleiro, eu sou refeito. Quebrar fora dele, eu sou destruído. Aquele filho estava destruído, desejando comer até como é que a gente diz aqui? A lavagem de porcos. Mas então a Bíblia diz, ele cai em si, diga, ele cai em si. Igreja, vocês, nós que estamos aqui, nós precisamos cair em si. Precisamos nos lembrar que precisamos honrar a Deus, o Pai eterno. Precisamos honrar as autoridades que Deus constituiu, pais, pastores, familiares sobre as nossas vidas. Honrar, houve uma desonra, uma quebra. E ele cai em si, ele diz, eu pequei, meu Deus, contra o meu Pai, contra os céus e a terra. Ele ensaia e ele diz, eu vou voltar para o meu Pai. Eu vou dizer para ele, porque os trabalhadores passam fartura, eu aqui parecendo, eu vou voltar. E vou dizer, Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, me recebe ao menos como um dos teus trabalhadores. Ele volta para casa, ensaia toda a fala, mas o pai o avista de longe, corre e o abraça, e o beija.
E ele diz: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele nem completa a frase, e o pai diz: servos, depressa! Exclamação. Corre ligeiro, traz aí, depressa, a melhor roupa e vista nele. Porque uma vez filho, você não vai ser trabalhador do seu pai. Uma vez filho, você sempre será filho. Oh! Se é para aplaudir, aplauda ao Senhor. Aleluias. Uma vez filho, você não vai ser qualquer coisa. Você continuará sendo filho. O pai diz: traz ligeiro uma veste. Traga a melhor roupa e vista nele. Coloque um anel no dedo como símbolo de uma aliança, de um recomeço, de uma unção sobre ele. Eu abençoo de novo meu filho. Calça os pés dele, porque Deus vai dar caminhos novos aos seus pés. Eu abençoo a direção do meu filho. Traga um novilho e gordo e matem. E vamos fazer uma festa e comemorar, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aralabachei. Existe recomeço de Deus. Existe uma unção desatada no perdão. Aquele pai podia rejeitar, mas nós precisamos perdoar e abraçar e não desistir dos nossos filhos, quão longe eles estejam. Precisamos chorar em Deus, conquistar a nossa vitória nos joelhos, porque no joelho nós vencemos, igreja, em o nome de Jesus. Deus não rejeita a oração, já dizia Cassiano no seu cântico. Oração é alimento. Aleluia. Eu olho para a vida de Jó, um homem que perdeu tudo. Em um dia só, irmãos, cai tudo na cabeça de uma vez só. Não é assim? Tem lutas que chegam realmente, é tudo de uma vez. Esse homem perde toda a riqueza, todas as posses, o prestígio. Porque muitos começam então a duvidar de que aquele homem íntegro, reto, justo e que se desviava do mal não era tão assim. Ele é visto de uma forma diferente pelos seus admiradores, pelos seus próprios amigos. Ele enterra 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, perde tudo. Fica cometido de uma doença. Coça com caco de telha as suas feridas. Um homem que tinha intimidade com o Senhor, que sacrificava por ele e por seus filhos, porque porventura poderiam ter pecado contra Deus. Ele tem crise, a mulher manda amaldiçoar a Deus e morrer, porque não valeu a pena ele viver para a glória de Deus. Mas aquele homem, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de dores, de indagações com o Senhor, ele ainda continuava crendo e lutando contra a esperança, declarando: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Houve um recomeço para Jó. Deus mudou a sua sorte. Jó 42, 1, a Bíblia diz que ele declara: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Estou correndo por causa do horário. Aleluia. E ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje, Deus, os meus olhos te veem. Eu não entendi tudo o que eu passei, mas eu me submeto a ti, porque eu glorifico o teu nome. Quando nós entendemos os processos, nós recebemos uma nova unção para um novo recomeço. José viveu isso. Ferido, vendido, escravizado, tirado do seio da sua família, injustiçado lá quando ele conquistou a confiança de muitos. Foi preso injustamente, viveu dores absurdas. Mas aquele homem, Deus o levou cativo, exilar como escravo, porque havia um propósito. Ele passou um processo difícil, mas aquele homem se submeteu a Deus e Deus desatou uma unção sobre a sua vida. Tamanha foi que se tornou um instrumento não só para salvar o Egito, mas várias nações de uma fome terrível. Existe um recomeço de Deus para as nossas vidas, aleluia. Eu poderia falar de Josué, de Ruth e Noemi, o tempo não nos permite mais. Mas eu quero dizer, igreja, que existe mais de Deus para as nossas vidas.
Existe uma unção na presença do Senhor que quer nos resgatar da condição que nós estamos para um nível maior. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Existe mais de Deus para a nossa vida. Existe um tempo novo para a minha vida, para a sua família. Não importa quão lutas, quão quebras estejamos vivendo, Deus é Deus de recomeço, Deus é o Deus do novo, Deus é o Deus que muda a história, Deus é o Deus que muda destinos. Nós podemos adorar ao Senhor, servir ao Senhor com alegria. Todos nós estamos aqui e todos nós precisamos da graça, da presença do Senhor. E Deus quer liberar essa unção sobre nós e sobre a nossa casa, aleluia. Em nome de Jesus, não fique deitado eternamente em berço esplêndido, vendo Satanás saquear a sua vida, saquear a sua casa, destruir os seus sonhos, destruir o seu chamado, destruir a sua casa, destruir os seus anseios, destruindo as suas emoções. Quantas pessoas vivendo tempestade em suas emoções, escravizados pela dor do luto, que não é fácil perder quem se ama, mas não consegue se despedir do luto, estão cativos na dor. Deus libera nessa noite uma unção em o nome de Jesus, de cura sobre a sua vida. Deus libera nessa noite uma unção de cura sobre as emoções fragilizadas, vivendo ansiedade, tantas síndromes. Deus quer curar o nosso coração, as nossas emoções, as nossas famílias. Deus quer curar a nossa memória. Quantas pessoas vivendo dores por agressões físicas que viveu, por violação em seus corpos, de abusos que sofreram e não conseguem. Deus quer curar as nossas memórias. Deus tem um novo recomeço para a nossa vida, para a nossa família. Aí no seu lugar, comece a falar com o Senhor. Entregue o seu coração. Vamos encher este lugar, já concluindo em nome de Jesus, de oração. Oh, deixe Deus ouvir a tua voz. Apresente o Senhor a sua vida, a sua família, aquilo que você tem ansiado de Deus como família, como mãe, como cônjuge, como pai, como filho. Se coloque diante de Deus. Ore, guerreie. Não terceirize as suas guerras para que outros simplesmente orem. Seja uma atalaia. Corramos para a torre de vigia em o nome de Jesus. Precisamos bradar. Porque o leão, quando ruge, o inferno estremece. E Deus está dizendo: igreja minha, comece a gritar, comece a bradar, rujam em meu nome. Porque uma vez filhos, somos filhos de Deus. Uma vez filhos do leão, nós somos leoas e leões na presença do Senhor. Em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. E se você crê, aplauda o Senhor, aplauda aquele que vive, aquele que reina para todo o sempre.
Aleluias. Aleluias. Que o Senhor nos abençoe e que tenhamos um coração ensinável. Não resista a Deus, porque é mais difícil. Não resista a Deus. Seja, em nome de Jesus, maleável. E se nessa noite existe alguém que quer aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, essa é a hora. O Espírito Santo está falando com você, dizendo: eu quero mudar o seu destino, eu quero mudar a sua história, eu quero fazer coisas novas na sua vida. Se você está aqui nessa noite, o Senhor te convida, erga as suas mãos, nós queremos orar por você. Venha à frente, no nome de Jesus, venha sem demora. Deus te chama, Deus te chama, Deus restaura, Deus liberta. Ora, xarabacalabaxeira balabaçou. Aleluia, aleluias. Aleluias. Oh, Deus abençoe, queridos. Nessa noite o Senhor libera uma unção sobre as suas vidas, amém? Deus muda destino, Deus muda a história, Deus muda a família. Não importa o nosso histórico, não importa os nossos fracassos, Deus faz novas todas as coisas. Existe uma unção de Deus liberando sobre este lugar, uma unção de cura, de não mais desistência, mas de permanência na presença. Venha em nome de Jesus. Aleluia. A igreja adora em nome de Jesus. E eu sei que tem mais gente. Deus está te chamando. Eu quero convidar o pastor Jean, em o nome de Jesus, que vai estar orando por vocês. Aleluia. Seu esposo, né? Como vai, filho? Tudo bem? É o esposo dela que está se convertendo hoje. Em nome de Jesus. Vai você, minha filha. Deus abençoe sua vida, viu? Deus vai trazer coisas novas sobre tua vida. Viu? Está doendo, mas o Senhor vai fazer coisas novas. Ela tem chorado, Senhor. E ela tem gemido. Ela tem andado aflita, desesperada. As noites têm sido longas, mas eu tenho ouvido o teu clamor e a tua oração. E coisas novas virão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Há noites que são escuras para a nossa alma, mas o Senhor, Ele nos levanta, porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Confia em Deus, Ele vai reescrever. Não penses que é o fim. É apenas um ciclo que vai se reiniciar, outro novo depois. E essa noite esse ciclo de dor irá se fechar. Em nome de Jesus. Que o Senhor traga alento, força, refrigério, paz, descanso a tua alma. Tem andado triste e aflita, receba hoje um refrigério, um descanso, a paz de Deus que excede todo entendimento. Em meio às dores, que haja paz, serenidade, alegria e confiança. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu sei que há muitas pessoas, outras aqui, que foram convidadas e vieram a esta igreja, neste seminário,
Algumas estão afastadas do caminho de Jesus e outras nunca tiveram a oportunidade, ou talvez até já tenham tido e não tenham aproveitado de entregar a vida a Jesus Cristo. Eu fiz essa decisão há 23 anos atrás. Essa adorável jovem, a minha esposa, sou casado com ela há 28 anos, ela me tolera. Temos 2 filhos e eu atribuo a minha família estar bem, meu casamento estar bem, a um dia, numa noite, em um culto como esse, eu ter decidido entregar a minha vida a Jesus. Depois a minha esposa e os meus filhos nasceram no Evangelho. Você que está aqui, que está ouvindo essa mensagem tão poderosa que a missionária pregou, Deus está dando essa oportunidade a você, de permitir que Jesus, Ele entre na sua vida. De Jesus entrar no coração do marido, da esposa, do filho. E somente Jesus, Ele tem o poder de mudar, de nos dar sentido. Muitas pessoas no meio da pandemia têm perdido a esperança, têm vivido em desespero. Mas pelo fato de muitos terem Jesus, estão em paz e confiantes de que isso vai passar. E não estão entregando sua vida ao desespero ou à depressão. Pense nisso. Eu estou com vontade de fazer algo. Se você o permitir, eu queria convidar todas as pessoas que nunca fizeram essa decisão, ou que um dia fizeram essa decisão, mas se afastaram. Eu não quero constranger você, eu quero apenas, com a igreja do Senhor, orar por você e abençoar a sua vida. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Você que nos visita, que nunca fez essa decisão de se entregar a Jesus, ou que um dia fez, está afastado, eu quero orar por você. Venha aqui à frente, saia do seu lugar, no nome de Jesus. Quero orar pela vida sua. Há muitas pessoas que eu sei que Jesus quer entrar na vida, e Jesus deseja transformar, e Jesus deseja restaurar. Pergunte a essa pessoa que está do seu lado: será que Jesus não está convidando, não é você? Fale aí com ela, vá. Olha aí, ó. Tem mais gente que Jesus está salvando aqui essa noite. Olha que bênção. Vamos aplaudir a Jesus. A festa, pecadores se arrependem, a festa no céu. Há mais alguém que hoje deseja: pastor, eu estou com medo, eu quero servir a Jesus, mas tenho medo. Eu sei que andar com Jesus é melhor do que andar com o pecado, mas eu tenho vergonha. Quando eu me converti, eu estava com um maço de cigarro no bolso dentro da igreja. Mas quando eu ouvi um pregador me fazendo esse desafio, eu entreguei a minha vida a Jesus e cheguei em casa e disse à minha mulher: a partir de hoje, eu não fumo mais, não bebo mais, e eu vou seguir a Jesus Cristo de Nazaré. E foi algo que Deus fez na minha vida. Oi, irmãos, a maior alegria de um pastor é ver almas se convertendo a Jesus. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 almas. Oh, Jesus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por esses